Olá, queridos irmãos, vamos para mais um Mente Sã? Durante esses 2 anos de pandemia, nós pudemos perceber que ela não ofereceu riscos apenas para a nossa saúde física, mas ofereceu também risco para nossas emoções. Até porque os seus reflexos, eles comprometeram o nosso bem-estar emocional. E é preciso lembrar que, como seres humanos, nós somos limitados. E essas limitações, elas englobam as limitações físicas e mentais. Ou seja, o nosso organismo, a nossa mente humana, eles são capazes de suportar uma determinada carga de estresse diário. Porém, quando as situações estressantes elas são constantes e intensas, ocorre a sobrecarga, que torna difícil a administração das nossas emoções. Então, quem vive uma rotina estressante, uma rotina altamente pesada, libera níveis de hormônios que vai provocar uma instabilidade no nosso organismo. A adrenalina, por exemplo, e o cortisol. A adrenalina ela vai atuar, por exemplo, ali nos batimentos cardíacos, né? A pressão arterial e podendo culminar em um ataque cardíaco. Já o cortisol, que também é um outro hormônio liberado durante essas situações de estresse, pode também causar doença cardiovascular e levar até a morte. Então, um dos grandes desafios que nós tivemos que enfrentar aí nessa pandemia foi essa conciliação, né, das atividades diárias, com o trabalho, em algumas situações em home office, outras até a ausência desse trabalho, desemprego, né? Essa instabilidade econômica, o medo, o luto, insegurança, a falta de lazer, o ensino à distância. Então, para muitos, os dias eles pareciam que eram iguais. Então, não existia aquele final de semana. E essa nova realidade favoreceu o aumento do estresse, da ansiedade, da angústia, né? Que são precursores da síndrome do esgotamento emocional. E um problema que caminha junto com o esgotamento emocional é a síndrome de burnout, que é muito parecida com ele e que acontece principalmente por causa das atividades laborais, mas que nós falaremos na próxima live. Então, apesar da síndrome do esgotamento emocional ser desencadeada principalmente por fatores psicológicos, os seus reflexos são sentidos na saúde orgânica e também no comportamento da pessoa que está ali vivenciando aquele problema. Então, o esgotamento psicológico vem como aquela sensação de exaustão mental, física, e ele surge para nos alertar da necessidade de refletirmos sobre o estilo de vida que nós estamos levando. Embora os sintomas eles sejam extremamente desagradáveis, ele pode ser um poderoso catalisador, né, para mudarmos o nosso ritmo, para mudarmos o nosso modo de viver. O corpo e a mente, elas expressam diversos sinais antes de chegarmos ao ápice desse esgotamento psicológico. Então, a princípio, eles são até leves, mas causam incômodo. E aí, à medida que o estresse vai se elevando, que a estafa se intensifica, aí é que se agrava. E nesse momento que as pessoas vão parar no hospital e podendo desenvolver até algum transtorno mental. Então, o estresse é aquela resposta do corpo humano que vai nos ajudar a evitar aquelas situações ameaçadoras. É claro que é normal a gente sentir estresse um dia ou outro, e essa oscilação faz parte da nossa condição humana. A questão é quando nós vivenciamos altos níveis de estresse por um longo período de tempo, né? E que muitas das vezes também é indeterminado. Então, devido a essa variedade, né, das causas, das origens, pode ser difícil a gente identificar exatamente aquilo que está causando o cansaço emocional e psicológico. Então, e raramente também a gente percebe, né, a gravidade do que a gente está vivenciando. Então, alguns sintomas nos ajudam a identificar se estamos dentro do quadro clínico, né? Como, por exemplo,
um cansaço excessivo, né? Tanto da mente, do corpo. Só que não é só sentir cansaço, mas não conseguir descansar em momento algum. Alteração no apetite, seja pelo excesso ou pela falta, né? Insônia, que pode se manifestar de diversas formas, né? Desde demorar muito para dormir ou acordar várias vezes sem sono, né? Tendo aquela noite agitada, a dificuldade na concentração, né? Uma vez que a mente ela se encontra cansada, a pessoa ela não consegue estabelecer um foco, não consegue se concentrar nas suas atividades, né? Com aquela dificuldade de raciocinar, de prestar atenção, a apatia, o desânimo. O indivíduo com essa síndrome de esgotamento emocional, ela não tem vontade de fazer nada, nem o mesmo ânimo para interagir com as pessoas. A sensação constante de medo, aquela pessoa ela vai experimentar aquela sensação de que constantemente ela está sendo ameaçada por alguma coisa, né? Com aquele pensamento de que algo ruim pode acontecer e chegando até a desesperança. Até porque o esgotamento emocional, ele traz essa impressão de que nada vai mudar, de que tudo vai ser assim para sempre e que não existe uma solução de problemas. Então a síndrome, né, do esgotamento emocional, ela provoca queda na imunidade e deixa a pessoa suscetível a resfriado, infecção e outras mais doenças, né, que são causadas pela somatização das emoções. Então, o funcionamento do coração é alterado, né? Há mudanças no nível de oxigênio, na nossa alteração na respiração. Por isso que é preciso lembrar que faz parte da nossa condição humana nos sentirmos às vezes cansados, estressados, com medo, ansiosos, principalmente nesse momento atípico que a gente está vivendo, né? Que é muito delicado. No entanto, tudo isso se torna um problema quando é vivenciado de forma constante, sem alternar aí com momentos de tranquilidade. E aí, nesse momento, é preciso procurar ajuda, quando você se sentir que não está dando conta de tudo. Quando o cansaço parece ter vencido, né, e que você não consegue mais enxergar uma saída. Por isso que existem profissionais que podem te ajudar a vencer a síndrome esgotamento emocional, para que você consiga de fato retomar o equilíbrio da sua saúde mental e física. Por isso é importante lembrar que apesar da sociedade nos cobrar esse estigma de super-herói emocional, você não precisa dar conta de tudo sempre. Você precisa respeitar o seu limite próprio, o seu limite físico, psíquico e emocional. Afinal, é isso que te torna humano e não fraco. Gostou desse tema? Fica ligado que na próxima live tem mais. Um beijo!